tudo bem? Eu sou Márcia Gombos, sommelier formada, trabalho no mercado de vinhos há mais de 12 anos e já dei atendimento a consumidores finais, restaurantes, hotéis, lojas. E essa experiência me fez perceber que o mercado de vinhos tem uma dificuldade enorme em crescer no Brasil, porque as pessoas ainda têm medo do vinho. Exatamente isso, pessoal. Medo. Medo de escolher, de não saber escolher direito, medo de não entender o que está ali dentro da garrafa, tem medo de como abrir, como servir, enfim. Então, pensei que uma boa ideia seria trazer para vocês, de uma forma mais fácil, descomplicada, informações sobre esse mundo tão interessante. Eu acho que o vinho é uma das bebidas mais diplomáticas que existem, porque você consegue estabelecer um relacionamento com pessoas que você nunca viu antes, exatamente por conta dele. Você vai falar de geografia, você vai falar de meio ambiente, você vai falar de viagens, enfim. O vinho ajuda você a dar um caminho aí para sua conversa e muitas vezes você se reúne com um público, com algumas pessoas numa degustação, pessoas essas que você não conhece, e aí por essa afinidade acaba até se tornando amigo. Então, vamos levar essa brincadeira adiante, conto com a participação de vocês. No nosso videoblog sempre vai ter um espaço para você deixar suas dúvidas, dar a tua contribuição, o que você acha de um vinho, o que você achou do assunto, enfim. E aí, semanalmente, a gente vai sempre trocando figurinha. Combinado? Então, muito bem. Para começar, então, a gente vai falar um pouco sobre lendas e histórias que envolvem o vinho. A primeira história que a gente tem registrada é exatamente da sua origem, que acredita-se ter sido na região do Cáucaso, onde hoje está ali a Armênia e a Geórgia, isso há 7.000 anos antes de Cristo. Pois é, muito tempo atrás. Depois dessa região, teve-se informações de que o vinho esteve presente na Mesopotâmia. Para ficar mais fácil de entender, aí no mapa você vai ver a região da Palestina, Síria e Egito. Essa era a antiga Mesopotâmia, ok? Muito bem, a Europa. A Europa, que é hoje considerado o grande continente do vinho, começou sua história com a Grécia. E foi exatamente a Grécia que melhorou a qualidade dos vinhos. Claro que o vinho que era consumido naquela época nem de longe é parecido com o que a gente tem hoje. Uma série de processos mudaram, as coisas evoluíram, a gente tem uma tecnologia a nosso favor, faz toda a diferença, mas o princípio básico ainda, claro, é o mesmo. Enfim, a Grécia foi uma região produtora muito importante, mas por conta de não haverem legislações, de não ter uma seriedade na produção, acabou que se perdeu um pouco e eles não alcançaram a mesma fama e a mesma importância no cenário mundial que a gente conhece hoje, como outros países europeus, França, Itália, Espanha, entre outros. Okay? E como é que foi produzido esse vinho? Como apareceu, como de repente as pessoas perceberam que uva gerava vinho? Provavelmente, como muitas coisas no mundo, foi obra do acaso. Alguém deve ter guardado algumas uvinhas para comer mais tarde, algum gulosinho que falou, opa, deixa eu esconder essa aqui para mim. E essa uva guardada ali, ela teve um processo natural de fermentação. No nosso ambiente, no nosso ar, existem bactérias que estão aí circulando, e essa bactéria automaticamente, leveduras, né, o nome mais correto, nesse caso é levedura, que também está presente na casca da uva, enfim, ela fez com que os açúcares dessas uvas esquecidinhas lá num canto se transformassem em álcool. Com certeza, esse gulosinho que tinha esquecido as uvas, guardado as uvas ali, quando voltou para pegá-las, experimentou esse líquido que se formou e achou interessante, passou para outras pessoas, falou, olha o que eu inventei, né? Aí ele já inventou, com certeza, que alguém tem que receber os louros quando a coisa é boa, quando a coisa é ruim ninguém sabe quem foi.
Então, provavelmente, ele repassou para outras pessoas experimentarem e, a partir daí, isso se tornou uma prática. No Egito, o vinho atingiu um status muito importante. Ele era uma bebida da realeza, era usado para limpar o altar para os sacrifícios que iam acontecer. As próprias vítimas desses sacrifícios também eram purificadas através do vinho. E ele também era enterrado com os grandes faraós. Na própria tumba de Tutancâmon foram encontradas 36 ânforas. E olha que interessante, a civilização egípcia era uma civilização já bastante avançada, e em algumas dessas ânforas a gente encontrou inscrições que diziam o nome da pessoa que produziu aquele vinho, qual foi a data em que as uvas foram colhidas, qual era o tipo de vinho, se era bom, se era forte e assim por diante. Muito do que a gente tem hoje em dia nos nossos rótulos, concordam? E olha que interessante, gente. No Egito, o deus do vinho, patrono, era Osíris, que é o deus da vida após a morte. Na Grécia, isso era incumbência de Dionísio. O vinho atingiu uma importância tão grande na Grécia que, por causa dele, Dionísio foi incluído no panteão de deuses gregos. Olha que bacana, né? Dionísio realmente deve muito ao vinho. Ele também foi considerado o deus da colheita, da fertilidade e do teatro. Do teatro por quê? Os gregos faziam festas grandiosas nas quais eles usavam máscaras, em agradecimento a cada safra de uva. E exatamente aí esse movimento acabou gerando o teatro grego. No cristianismo, o vinho assume um papel mais sério. Representa o sangue de Cristo e está presente em todas as celebrações. Por isso, os monges se tornaram grandes produtores de uva, cultivando-as em monastérios e abadias e carregando elas por suas missões mundo afora. Enfim, gente, essas são apenas algumas passagens que eu achei interessante informar a vocês, mas tem muitas outras coisas que a gente vai comentar e vai fazer isso da forma mais interessante possível. Então, mandem sugestões. Se gostou, curta e se subscreva no nosso canal, tá bom? Beijos e espero vocês na semana que vem.